Obrigado, Caio. Agora a próxima é Luciana Lopes, jornalista. Bom dia a todos, bom dia aos secretários, ao presidente Ita, com todo o respeito. Desculpa, será que não está desligado? Está desligado? Alô? Oi? Não, tá. Abaixar? Não, tá. Aqui, melhorou? Eu queria dizer que eu respeito a todos e nada do que eu vou falar aqui é direcionado a uma pessoa especificamente, tá? Então, eu já deixo claro a partir de agora. Bom, algumas dúvidas que surgiram, né? O senhor falou que o senhor desconhecia a realidade nossa anterior, então eu vou também aproveitar aqui e fazer uma informação. É só para situar, eu sou Luciana Lopes, eu sou jornalista comunitária em Votorantim, da TV Votorantim, da Gazeta de Votorantim, e é inerente ao jornalismo comunitário a gente também viver na cidade onde a gente atua e viver de fato, entender toda a organização desse município. E eu também sou agente cultural e acompanho as deliberações da Secretaria de Cultura, ou melhor, as não deliberações da Secretaria de Cultura, que neste ano não teve nenhuma. Então, assim, eu venho acompanhando. Desde 2009, eu venho em todas as audiências públicas de LDO, PPA e LOA. Inclusive, era o finado diretor de finanças, Domingos Salvio Pinto, o Mingo, que vinha aqui e fazia essas audiências. Ele ficava de 3 horas e meia, 4 horas, apresentando linha por linha do orçamento, do que estava previsto. Era cansativo, mas era uma aula que ele dava. E ele não tinha pressa para terminar a audiência, e ele permanecia o tempo que fosse necessário, explicando cada linha daquele orçamento. Todos os secretários, era muito comum estarem aqui. E quando eles não vinham, eles apresentavam um atestado médico para justificar a ausência deles em respeito à população. A população não vinha. Infelizmente, a população não comparecia. E é lindo ver a população hoje aqui assim, dessa forma, que nos últimos anos percebeu a importância de estar aqui. Mas por muitos anos, eu era a única que estava aqui, além dos secretários. Nem vereador vinha. Então, era essa a nossa realidade. Agora sim, de lá para cá, já passaram 4, é o 4º prefeito. Todos eles tiveram o seu primeiro ano de mandato. E todos eles vieram de uma administração de oposição a eles. Nenhum foi continuidade de 2009, que é a realidade que eu conheço, então vou apresentar desde então. Todos tiveram o seu primeiro ano de mandato e nenhum deixou de apresentar a LDO no prazo. Ainda que a PPA tivesse apresentado depois, e ainda que o senhor entenda que é importante o PPA ser apresentado antes, essa decisão unilateral do senhor prejudica toda uma cidade que tinha expectativa de estar aqui debatendo a LDO hoje. Eu fui estudar o orçamento da cultura, porque é aquele que eu me empenho bastante, né? Eu acho que, infelizmente, na área da cultura não temos tantas pessoas empenhadas em estudar o orçamento. E, obviamente, que eu vi, que é como o Caio já falou aqui, né? Foi um copia e cola do ano passado, não está prevista situações que já se sabe que vai ter o ano que vem para a cultura, não estava ali. Falei, bom, não vou nem perder meu tempo me dedicando a isso, porque eu já sei que isso não está correto. Eu espero, sinceramente, como munícipe, que os vereadores percebam isso e sejam incisivos na resposta a esse comportamento que o Executivo está apresentando aqui, que eu acho muito corajoso, inclusive. Eu achei assim, uma coragem muito grande o senhor vir aqui e dar essa satisfação, e, enfim, eu não vi nenhum número nesse painel pela primeira vez na minha vida. Então, assim, eu fico assustada, fico surpresa. Entendo que o diálogo que a administração quer manter com o munícipe é muito interessante e aplaudo isso. Por quê? Porque eu nunca vi também, de verdade. A gente é uma administração tão receptiva a dialogar, mas dialogar não significa resolver. E nas quintas com o prefeito, que eu fui em todas, e eu, como jornalista, eu recebo demandas da cidade toda, de todas as áreas.
As pessoas falam, eu fui muito bem acolhida na quinta com o prefeito. As pessoas, todos vocês, são pessoas muito simpáticas, pessoas que nos ouvem, respeitosas, mas não resolveu o meu problema. Não resolveu o que eu estou aguardando. Então, assim, a gente gosta do diálogo e a gente gostaria de permanecer mantendo esse diálogo respeitoso, mas a gente gostaria também que as nossas iniciativas e as iniciativas de todos, as demandas de todos, fossem mais respeitadas, as dores de todos. Hoje, a gente não está aqui com nenhum secretário, a não ser o Muquem e o João. Muito obrigada pela presença de vocês. Eles estão lá, não sei se tem mais algum secretário aqui? Não, né? Eles estão lá na quinta com o prefeito, não sei quantos munícipes tem lá procurando os secretários, efetivamente. Eu espero, do fundo do meu coração, que à noite, quando eu voltar aqui, estejam todos, a não ser aqueles que estejam de atestado médico, em respeito à população, que eles digam o que eles estão planejando para a pasta deles, porque já estamos no dia 5 de junho, e não é possível que, passado o período de transição de governo, houve um plano de governo para o governo fazer uma campanha eleitoral, ou seja, ele já previu o que ele queria para o governo dele. Ele assume, ele fica 5 meses e 5 dias no governo, e não tem coragem de vir aqui trazer um planejamento orçamentário para o próximo ano, para que todo mundo saiba o que está sendo planejado. Eu acho muito corajoso, mas eu acho temerário. Então, eu espero que os vereadores tenham consciência disso, observem isso. Eu gostaria de que a gente estabelecesse uma parceria com o Executivo no sentido de que a coisa andasse, né? Porque a guerra não leva a nada, a gente tem que ter um diálogo, a coisa tem que acontecer, mas assim fica difícil, porque foi uma decisão unilateral. A prefeitura decidiu que não queria apresentar a LDO e a população tem que aceitar isso. Então, sinceramente, e assim, eu fiz questão de reforçar o histórico e toda a experiência que eu tenho, os vereadores mais antigos que já foram assessores, como o Ita, o Ronaldo, que estão aqui, eles sabem, ainda que chegaram depois de mim, ainda estou aqui até antes deles, né, acompanhando tudo isso, e eles sabem que sempre foi assim. Então, assim, ainda que os secretários tenham vindo de outras cidades, muito obrigada pela disponibilidade de vocês virem aqui ajudar nosso município, mas a nossa realidade talvez seja diferente das outras cidades, e ela tem que ser respeitada. A nossa cultura, não digo a cultura da Secretaria de Cultura, a nossa experiência anterior, ela já foi construída e a gente já tem uma expectativa baseada nessa experiência. Então, a gente também quer ser respeitado pelo que a gente já construiu, pela nossa história. E a nossa história é ser respeitados, os secretários estarem aqui e nos darem resposta. Bom, eu queria, efetivamente, quando vai ser apresentada a LDO, de fato, as emendas, a data, o que não foi falado que vai ser feito, um PPA vai estar sendo feito, mas para quando? Para este ano ainda? Para quando, né? Que a gente fica meio preocupado, né? Que mais? Em relação também, o senhor falou que pegou um orçamento superestimado e que foi necessário fazer esses decretos para remanejamento. Também quero dizer aqui que nos anos anteriores, há 16 anos atrás, nesse período variou bastante. Mas, por vezes, o governo ele tinha um poder de remanejamento de 5% do orçamento, que era o que os vereadores aprovavam. Quando a Câmara era a maioria oposição ao governo, aprovava 5%. Aí dava uma brecha e ia para 8%. Quando chegava ao fim do ano, que daí o outro prefeito já ia ganhar, já ganhou a LDO, LOA, iam lá e colocava 15% para o outro prefeito. É o primeiro ano do outro governo, vamos dar uma colher de chá, permitir que ele aumente o orçamento. E isso acabou ficando institucionalizado. E hoje o orçamento, o remanejamento é de 15%. O prefeito, o senhor, tem a possibilidade de remanejar aí, sei lá, 130 milhões de reais do orçamento, sem autorização da Câmara. É um número muito expressivo. Então, uma reclamação de que o orçamento veio superestimado, tendo tanto poder de remanejamento dele, é chorar de barriga cheia, porque, assim,
sinceramente, em várias cidades é 5%. E se fosse 5%, ainda choraria sabendo, porque ninguém chegou aqui, ninguém assumiu a secretaria ou assumiu o governo sem saber disso. E como dizia o ex-vereador Pedro Nunes, casou com a viúva, tem que assumir os filhos. Então, assim, como o Caio já falou também, agora quem está governando são vocês. A gente queria, sim, manter esse diálogo, a gente queria poder colaborar. Eu, pelo menos, não quero guerra, não busco guerra, busco colaboração, mas tem momentos que a gente também fica meio assustado, como hoje. Eu estou muito assustada. E eu espero que à noite os secretários estejam aqui, estejam conscientes do por que o motivo eles estarão aqui e respondam as perguntas do meio ambiente, da pessoal da saúde, do pessoal do Conselho do Idoso, da cultura. E quando o secretário não vem, ele manda um diretor que vem afiado para responder por ele. Também não vi nenhum aqui. E não conheço também a maioria dos diretores, porque vieram de fora, então a gente não conhece, estamos começando a conhecer agora, né? E com todo respeito a todos, mas não estou vendo ninguém aqui. Está todo mundo na quinta com o prefeito? Será que lá precisa de tudo isso, de gente? Enfim, então, a minha manifestação veio também como um desabafo, mas eu gostaria de dizer que eu quis ser muito respeitosa. Em relação ao contrato da carne, o Muquem está aqui. E ele é o que mais teria propriedade para responder isso, mais do que o secretário de Educação, que nem era secretário de Educação quando o contrato emergencial foi feito. Ele era diretor da pasta. O secretário de Educação agora é secretário do Meio Ambiente. E o Muquem é o secretário de Administração, que é o que assina a licitação para isso. Então, por mais que o secretário de Educação não esteja, eu acho que ele poderia ter respondido a pergunta do Caio, porque acredito que seja a obrigação dele também. Muito obrigada, desculpa a falação. Obrigada. Obrigado, Luciana, que Deus abençoe você. Esperamos também às 19 horas você comparecer aqui novamente.